Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Costa de Almeida, trabalho com produtos da Herbalife, sou consultora do bem-estar há mais de 8 anos, sou mãe da Giovana, casada com Claudemir. E hoje eu gostaria de conversar um pouco, bater um papo aqui com essa nutri super especial, a Patrícia Freitas. E nós vamos falar um pouco sobre menopausa, alimentação, saúde da mulher, que são especialidades dela, né? E será um prazer, Patrícia, eu quero te agradecer, né, pelo aceite do convite, e vamos conversar um pouco, né, bater um papo a respeito disso, dessa situação que eu tenho vivenciado, né, da menopausa precoce. E aí eu gostaria que você trouxesse para as pessoas que vão nos ouvir também a sua experiência, né, como nutricionista e formada também em saúde da mulher, para você descomplicar um pouco, né, esse tema que tem tantos tabus, né, e que mesmo sendo muito mais falado hoje em dia, a gente consegue ver reportagens, coisas escritas, ambulatórios que fazem esse tipo de atendimento especializado, mas mesmo assim ainda acho que é um tema, quando a gente compartilha com outras mulheres, que ninguém sabe muito ao certo quais são os sintomas, como eles começam, em quais momentos, né, alguns motivos de isso vir precocemente, como veio no meu caso. E aí eu gostaria que você se apresentasse, né? E a gente começasse a falar um pouco sobre como a gente descomplica, né, essa coisa da menopausa como um primeiro tópico. Então, muito obrigada, Patrícia. Fica à vontade. Boa tarde. Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite. É uma honra poder distribuir conhecimento, né, para as pessoas. Então, como você falou, eu sou nutricionista, pós-graduada em saúde da mulher. Hoje o meu principal público realmente são as mulheres. A saúde da mulher é muito complexa e, como você falou, a menopausa ela é um medo de 10 entre 10 mulheres. Sim. E é um caminho que todas nós vamos passar, todas nós vamos chegar na menopausa. E então, o que eu tenho para falar já de cara, a menopausa não é o fim. Sim. Isso já ajuda bastante, né? Já ajuda muito. E acho que no meu caso, assim, né, quando eu recebi a notícia, eu não aceitei muito bem essa notícia, né? Então, depois de um tempo, que demorou um tempo, assim, uns 3, 4 meses, eu comecei a aceitar, porque eu não tinha o que fazer para mudar esse quadro, né? E aí, com a aceitação, eu comecei a sofrer menos, né? Então, eu acho que também isso... essa é uma dica importante, assim, né? Se você precisar de ajuda, inclusive, profissional, para conversar sobre isso, para você aceitar essa condição nova, né, da sua saúde, do seu corpo, eu acho que ajuda bastante, assim, né? No meu caso, foi desse jeito. Mas é isso, né? Não é o fim, né? Na verdade, Não. É um novo... É um recomeço. É um recomeço. Exatamente. E é isso que você falou. Não hesite em procurar ajuda. A ajuda é importantíssima. E a gente sempre fala em uma ajuda multidisciplinar. Né? Então, sim, você vai passar com a ginecologista, você vai passar com a nutricionista, você vai passar com a endócrino. Se você precisar, por que não passar com a psicóloga também? Porque eu também percebo que esse também é um tabu, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer terapia. Sim, vai fazer terapia. Porque é isso que você falou. O que a gente pensa assim de cara? A menopausa é coisa de velho. Tô ficando velha, né? E Sim. Agora, meu Deus, o que vai ser? Tem essa parte da aceitação, isso que você passou é muito comum. Uhum. Né? E não só a aceitação, toda essa diferenciação hormonal, ela causa, assim, sintomas físicos e psicológicos fortíssimos. Sim. Então, a gente sempre fala, não passe por isso sozinha, você não precisa passar por isso sozinha. Existe uma equipe muito grande para te ajudar, para te orientar e fazer você passar por isso bem. Sim, eu queria que você falasse um pouco, Patrícia, sobre essa questão do humor, né, do sono, da autoestima, da libido, né, todas essas sensações, assim, que elas ficam um pouco descontroladas até, né, digamos assim, quando a gente está nesse processo inicial, né, da menopausa, quando a gente ainda não sabe, não definiu junto com o médico, né, um acompanhamento que você está fazendo, qual tratamento seria o mais adequado para que seus sintomas sejam diminuídos, né? Tanto os fogaços, que tem mulher que não tem, né? E tem mulher que tem muito forte, né? Eu tinha muito de madrugada. Essa oscilação, né, do humor, a dificuldade com o sono também, né? Até a Flávia Alessandra,
atriz, né, gravou esses dias um vídeo, eu vi. Sim. Ela falando, gente, eu não consegui dormir à noite, eu tô com insônia. E aí eu descobri que esse é um sintoma da menopausa, como assim e tal. Então, assim, é importante também essas vozes, né, que são reconhecidas, né, na mídia, falarem sobre esses temas, né? Porque às vezes a mulher está passando pela pré-menopausa, né, digamos assim, e ela nem sabe que é isso. Ela acha que, sei lá, está acontecendo alguma outra coisa com ela, mas ela não associa com a menopausa, né? Sim. Eu acho que eu percebi, porque eu parei de ficar menstruada, então para mim foi um sinal claro, né? Mas tem mulheres que elas continuam, mas elas já estão na pré-menopausa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desses sintomas e como que as pessoas podem lidar um pouco melhor com eles, assim, começando aí pelo que você achar mais interessante. O humor, o sono, a libido, a autoestima, né? O que você pode fazer para te ajudar, assim, na sua opinião, assim, como profissional também, né? E, claro, como que a alimentação pode contribuir com tudo isso, né? Sim. Na verdade, o que acontece? É isso que você falou. Antes da gente entrar na menopausa, a gente passa pelo período de climatério. Porque a menopausa, o que é? É quando o nosso corpo, ele sai da idade fértil. Né? Uhum. Então, e aí as alterações hormonais são gigantescas. Principalmente o estrogênio. Então, tudo isso que você falou, baixou minha libido, não consigo dormir, tenho fogachos, tudo isso é causado pela essa alteração de hormonal, principalmente o estrogênio. Uhum. Então, porque é uma queda muito brusca, né, que acontece, que passa pelo corpo da mulher. Tem o FSH? FSH. Né? Também é o hormônio que relacionado à reprodução, uhum, sim. Que tem a ver, né? Sim, né? Então, os hormônios femininos principais, progesterona, estrogênio, e todos eles têm uma alteração muito grande quando o corpo sai da fertilidade, né? A gente tem ali a fase antes da primeira menstruação, da menarca, né? Que é o início da nossa vida. Depois que a gente tem a primeira menstruação, a gente tem a fase fértil, e quando a gente passa por essa fase fértil, que vem a menopausa, tem uma alteração hormonal gigantesca. Quando a gente começa a menstruar, a gente também tem uma alteração hormonal muito grande, né? Sim. A gente vê que as adolescentes ficam, assim, malucas, né? Porque é uma avalanche. Pode continuar falando. Tá baixinha. E na menopausa é ao contrário, né? Na menopausa, esses hormônios somem. Então, essa alteração hormonal, essa queda hormonal, traz todos esses sintomas. Porque o estrogênio, ele é responsável por muito do nosso metabolismo, né? Então, pelo sono, pela disposição. Energia, né? Eu percebi um pouco disso também. Eu sou super, assim, tenho muita energia, mas eu percebi que diminui, né? Que teve uma queda, Vem um assim. cansaço. Um cansaço maior. Eu nunca sabia se era por causa da Covid, que eu tive Covid 3 vezes, se era por causa da gestação. Veio ou tudo se era junto. Porque veio tudo junto, né? Então, de fato, eu não conseguia identificar quais sintomas eram do quê, né? Aí na menopausa com bebê pequeno, então eu não tô dormindo por causa do neném ou por causa da menopausa, sabe? Então, todos esses sintomas, eles foram um pouco mais complicados para mim, porque eles foram associados com outros acontecimentos que estavam, né, se realizando ali, né, na minha vida, né? Até porque você não estava na idade de estar na menopausa, né? Quando esses sintomas vieram. Exato. Isso dificulta um pouco também o diagnóstico. Sim, dificulta, e não só isso, né? Com o diagnóstico da menopausa, eu consegui engravidar mesmo estando na menopausa, o que ninguém consegue explicar, né? Foi até feito um artigo aí do meu caso, porque é um milagre mesmo, não tem explicação científica. Então, aí é mais um fator, né? A gestação e depois o puerpério junto com a menopausa. Então, assim, foi uma fase assim, muito difícil para mim. Eu realmente precisei, né? Eu comecei a fazer terapia, eu tive bastante dificuldade, assim, eu tive apoio, né, de algumas pessoas. A Patrícia Sene, que veio aqui no outro podcast comigo, ela foi uma das pessoas que me apoiaram muito, assim, nesse processo, porque, de fato, eu não conseguia identificar. E aí eu acho que é um pouco pior do que
já é ruim para a maioria das mulheres, para mim, achei que foi um pouco pior por conta dessas outros fatores de forma conjunta, né? Sim, por isso que é legal você trazer e falar abertamente sobre isso, né? Sim. Porque você pode, nesse momento, estar ajudando outras pessoas, como eu falei, que não estão na idade, estão tendo vários sintomas, fazendo vários exames, né? Porque quando você fala assim... Ganhando peso. Ganhando peso, exatamente. E a pessoa acha que é só... eu não mudei nada na minha alimentação. E, às vezes ela mudou e não percebeu, mas às vezes realmente não mudou. E ela começou a ganhar peso por causa disso também, né? Porque quando não tá na idade, a gente vai ver outras coisas. Ah, tá ganhando peso sem motivo? Vamos ver tireoide. Tá cansada sem motivo? Vamos ver anemia. Né? Então, a gente... Só depois que a gente descarta tudo isso que a gente fala, opa, será que pode ser menopausa, né? A gente já bate mais rápido, tá entrando na menopausa, quando a pessoa já está ali 50 anos, né? Que é realmente a fase. Quando ela começa a ter esses sintomas mais nova, fica mesmo sem saber. E ainda fica naquela agonia. Nossa, eu estou fazendo vários exames, não é nada, ninguém acha nada, e você fica ansiosa. Ninguém acha nada, mas eu estou tendo sintoma de tudo. Então, é muito legal compartilhar, porque às vezes a pessoa vê e fala, olha, ela passou pelo mesmo que eu, será que também é isso? Né? E aí acende uma luzinha, né? Então, por isso, como eu falei no começo, o acompanhamento interdisciplinar é crucial, porque às vezes uma pessoa não viu, mas a outra vê, a outra tem esse insight, e até mesmo a pessoa pode ter esse insight, né? Porque ninguém conhece mais a gente do que a gente mesmo. Sim. Né? Então, você também consegue... Quanto mais informação é poder, né? Então, quanto mais informação você tem, quanto mais você entende aquilo que você está sentindo, melhor a pessoa que você buscou ajuda também vai conseguir te trazer essa ajuda de volta. E também conhecer um pouco melhor o nosso corpo, né? Sim. Para confessar aqui, né, antes de eu engravidar da minha filha, eu não entendia, assim, na parte ginecológica, né, na parte genital, quais eram os canais que tinham ali, sabe? Qual era o da urina, qual que era o da menstruação, por onde o neném... Ovário. O útero, o ovário, aquelas coisas ali, aonde que o neném se formava. O endométrio, eu falava, gente, onde ficam essas coisas? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, para tentar entender, porque os médicos usavam um pouco esses termos, assim, porque seu endométrio está fino, ele tem que engrossar para receber o não sei o quê. Então, assim, o quanto que a gente também, como mulher, investe de tempo para a gente se conhecer por dentro, sabe? Não só as mulheres, os homens também, né? Como funciona, de fato, o nosso corpo, né? Quando você respira, para onde que vai o ar, o que ele faz, né? E tal. Não, assim, qual é o funcionamento geral? Porque quando você consegue buscar isso, entender um pouco melhor, eu acho que você consegue interpretar um pouco melhor o que está acontecendo, né? Igual você falou assim, sei lá, tô com dor de cabeça hoje. Você nunca dá dor de cabeça? Você começa a desconfiar por que você pode estar com dor de cabeça se você se conhece, né? Sim. Então, eu acho que é um convite que eu faço também para a gente se interessar um pouco mais pelo nosso corpo físico, assim, né? De como que ele de fato funciona. Se conhecer, por exemplo, tem muitas mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, mas ele pode ser verificado no início pelo autotoque. Pelo autotoque, só que a gente não faz o autotoque, né? Tipo, como Não. que faz o autotoque? A maioria das mulheres que eu conheço não fazem. Sim. Né? Então, assim, são coisas mais simples que poderiam ser feitas se a gente conhecesse um pouco melhor e elas poderiam ser evitadas. E até a questão das emoções, né? Quando a gente tem um domínio maior em relação às nossas emoções, quando a gente se conhece melhor, que é o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Quando a gente entende qual é o nosso valor como pessoa no mundo, na sociedade, as emoções elas tendem a diminuir o poder sobre você, né? O domínio que ela traz sobre os sentimentos, as sensações que você vai ter. Você já fala, opa, não, isso aqui não é meu. Né? Você está fazendo o que aqui? Não é a emoção que me domina, né? Eu que domino ela. Aí você levanta, fala, vou tomar um banho, vou lavar o meu cabelo, vou passar uma base, um batom, né? Tomar um sol, fazer alguma coisa que eu gosto. Não vou fazer nada que precisa de concentração, né? Deixa para fazer em outro dia que eu tiver melhor, porque eu não vou ser produtivo. Toma um drink, um negócio que você gosta, um suco, assiste um filme, faz qualquer coisa para se ajudar, né? Sim. Então, para você sair daquele quadro. Então, eu acho que isso também é algo importante em todas as fases. Mas se você não fez isso antes,
dos 35, 40, eu acho que é um convite para que agora, nessa fase, a gente busque mais isso, né? E parece que é uma coisa que está todo mundo falando, só que o conhecimento, ele traz um poder em potencial. Sim. Se você utilizar esse conhecimento para fazer alguma coisa, para você ou pelos outros. O conhecimento pelo conhecimento, ele traz uma obesidade, né? Uma obesidade intelectual, que você não ajuda ninguém, não se ajuda, não faz nada diferente. Então, eu acho que, de fato, como eu trabalho com produtos da Herbalife há 8 anos, eu tive vários treinamentos com nutricionistas, com nutrólogos, com médicos, eu entendo um pouco do poder dos alimentos, por exemplo, e também o poder dos suplementos para o nosso corpo, principalmente depois dos 40, dos 50 anos. Né? Suplementar depois da idade, hoje em dia é comum nos Estados Unidos ou em outros países. Muitas vezes as pessoas têm arroz, feijão e a proteína dela lá, o whey. Né? É comum a gente ver isso hoje, né? A quantidade de academia que tem, a quantidade de empresa que produz suplementos. Por quê? Porque existe uma demanda para isso, né? Então, voltando, né, um pouco, falando sobre essa questão do sono e da libido e do humor, eu queria que você falasse um pouco assim, quais alimentos você sugere ou quais práticas, né, você sugere para os seus pacientes, para os seus clientes, para que elas possam ter uma qualidade de vida um pouco melhor com coisas mais naturais, né? Não falando aí de remédios ou qualquer coisa assim. Vamos falar da base, né? Alimentação como base. Isso. Eu acho que isso é importante, né? A gente voltar, né? Tá. Voltar para o básico, né? Exato, né? Não adianta, né? Eu sempre falo, a gente quer pôr a cereja do bolo sem ter preparado o bolo. Sim. Né? Então, não adianta nada você suplementar um corpo que está inflamado de má alimentação, né? Você só vai perder dinheiro. Não, só E vai. tempo, né? E daí você vai falar, ai, mas não funciona, ela me enganou. E, na verdade, assim, o próprio nome já diz, né? O suplemento, ele vem para suplementar aquilo que você já está fazendo na base. Sim. Que você já está fazendo bem feito, né? Suplemento, assim... você é contra o suplemento? Nunca, jamais. Eu sou muito a favor. Mas, assim, o que eu sempre acho? Procure profissionais sérios, que eles vão te suplementar da maneira correta, né? Vão te ensinar a fazer que esse traga para você aquele benefício que você precisa, exatamente. Uhum. Então, falando da alimentação como base, né? Vou começar pelo fogacho. Porque, assim, o que eu percebo, o principal problema do fogacho, as mulheres param de querer sair de casa. Aconteceu isso com a minha mãe, inclusive. Quando ela começou a ter fogacho, ela não queria sair, ela ficava com vergonha. Porque a gente saía, de repente ela começava a transpirar, a roupa molhava, ficava aquela mancha aqui. Ela queria ir embora, porque ela estava com vergonha. Sim. Né? Ela se sentia incomodada. Então, todo mundo com frio, ela com calor. Todo mundo com calor, ela com frio. E a vida social ficou comprometida, né? Exatamente. Na minha prática, eu também escuto muito isso, né? As pessoas falarem que têm vergonha por conta do fogacho, que acordam à noite com muito calor, vai tomar banho de madrugada, né? O meu sempre era de madrugada, entre 2 e 3 da manhã. Nunca, assim, raríssimas vezes foi de dia. Então, naturalmente, o sono já tem aquela piorada. Ainda vem esse calorão, essa onda de calor à noite, né? Sim. Então, assim, para o fogacho, na parte de alimentação, tem algumas coisas que dá para evitar. Então, principalmente cafeína. Então, tirar alimentos com cafeína, tirar café, tirar chá mate, tirar chá preto, tirar guaraná, pimenta também, tem que evitar, gengibre também, chocolate. Então, se você tem fogacho e ingere algum desses alimentos que eu falei, elimina ele. Vai melhorar, assim, né? Que vai melhorar, claro. Né? Então, tem a questão hormonal, óbvio, mas aí a questão hormonal ela é resolvida com endócrino, né? Então, tem pessoas que podem fazer o tratamento de hormônio, outras pessoas não, mas, enfim, falando da alimentação, como eu falei no começo, né? Multidisciplinar. Sim. Então, a parte de alimentação para o fogacho, então, é tirar esses alimentos. Agora, para a menopausa como um todo, como eu falei no começo, a menopausa é o quê? A queda dos hormônios, né? Sim. Então, tem alimentos que a gente consegue melhorar a produção desses hormônios. Então, falando da progesterona.
a gente consegue melhorar e manter que o nosso corpo continue produzindo progesterona com alimentos fontes de vitamina B6. Então, ovo, germe de trigo, eles são boas fontes de B6. E também com alimentos fontes de magnésio. Então, como linhaça, me fugiu na cabeça agora os magnésios. As castanhas, elas são boas fontes de magnésio. Então, esses alimentos, eles ajudam na produção de progesterona. E para melhorar a questão do estrogênio. Que, assim, como eu falei, né, lá atrás, o estrogênio ele é o principal fator para a maioria dos sintomas da menopausa. Então, tem alguns alimentos que eles agem no organismo muito parecido com a ação do estrogênio. Então, principalmente a soja é a principal fonte que vai atuar no organismo como estrogênio. A linhaça também. Linhaça, a gente tem que fazer amizade com a linhaça, né? Sim, a linhaça vira a linhaça, melhor amiga. Vira best, exatamente. Os principais a gente encontra em grão de bico, em amendoim, né? Mas principalmente a soja e a linhaça são boas amigas, vamos dizer assim, para a questão dos sintomas mesmo da menopausa, né? Eles vão ajudar ali na função do estrogênio que está um pouco abalada. Sim, até aquele, que não pode falar marca aqui, mas tem umas bebidas, né, com base de soja? De soja, que tem agora até sem açúcar, né? Sim. E para que, principalmente, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose também, para ajudar. Porque aí precisa de bastante cálcio, né? E geralmente nos produtos derivados do leite é que tem bastante. Então, aí, uma alternativa, né, que eu acabei utilizando é essas bebidas para suplementar, né? Tomar um copo à noite antes de dormir, enfim. E tem ajudado. E também, assim, você tinha falado para mim do espinafre, né? Sim. Eu comprei no final de semana, eu fiz um macarrão lá com molho que eu vi na internet, joguei lá a receita de macarrão com espinafre. Apareceu uma receita, eu fiz, ficou super gostoso. Fica bom. Ficou bem saboroso. E aí, essa semana, como vem muito, né? Você compra um negócio, vem muito. E aí, eu falei assim, eu vou fazer que nem salada. Que eu nunca tinha comido como salada, né? Aí, eu cortei, peguei só as folhas, tirei o talo, cortei e coloquei cenoura em cima, cebola. E temperei e comi como salada. Porque é sempre bom alimentos verdes escuros, né? Verdes brócolis, escuros. couve. E eu ficava mais ali na couve, no brócolis, mas enjoa um pouco, né? Sim. E eu achei interessante essa opção do espinafre, porque ele é barato. Sim. Vem muito. É gostoso. É gostoso, dá pra fazer torta. Eu vi versátil. que tem torta de espinafre, tem várias coisas de espinafre. Minha cunhada fez uma vez. Ela colocou, acho que foi, sabe quando você faz bolinha de carne moída? Sim, almôndegas. Na massa, ela colocou aveia e colocou o espinafre picadinho, bem pequeno, e misturou na massa. Ele dá uma liga também, ajuda a dar uma liga e fica gostoso. Fica. Então, assim, a gente também pode usar a criatividade também, né? Para que você extraia os melhores nutrientes, assim, dos alimentos. Que é o que você sempre fala, né? Que é nos alimentos que está tudo que a gente precisa. Porque, às vezes, a gente começa a comer qualquer coisa e aí esquece que tipo assim, você é o que você consegue absorver, né? Tipo, o que você come vai definir como vai ser o seu corpo, como vai ser a sua saúde, se você vai estar mais triste ou mais feliz. Porque tudo Sim. isso está de acordo com atividade física, com várias outras coisas, né? Sim. Então, a gente tem que colaborar com o nosso corpo. É isso que eu sempre penso, assim. Apesar de ter tido essas dificuldades, mesmo sem negligenciar a minha saúde, eu tive esses problemas, mas talvez também para mostrar para mim e para as outras pessoas que não necessariamente você ter cuidado com a sua saúde vai te impedir de ter uma menopausa precoce e de ter intolerância à lactose, por exemplo. Não vai impedir, porque não impediu. E aí eu não... Tem coisas que não dependem de você, né? Isso está fora do seu alcance. Tem um ambiente também, né? Então, mas eu não aceitava isso. Porque eu sabia que eu sempre estava me cuidando. E aí a gente está imaginando que isso vai acontecer sempre com uma mulher que ela não está se cuidando muito, que ela, né, está comendo de forma muito errada, né? Ou com uma pessoa que, sei lá, que ela está acima do peso.
Então, assim, e aconteceu comigo. Então, eu acho importante eu falar também sobre isso, porque às vezes a gente tem uma imagem de que esse tipo de coisa só vai acontecer com quem está, tipo, fora do que a gente considera, assim, saudável para um corpo físico, ou os exames estão todos certinhos, né? Sim. Então, foi uma grande coisa, assim, para mim, né? Caiu uma ficha, assim, em mim, né, sabe? Porque talvez eu também tivesse, de alguma forma, um preconceito em relação a isso, sabe? Ah, mas claro, tal pessoa está com tal coisa porque ela não está se cuidando adequadamente. Mas não necessariamente. Exatamente. Entende? Entendo. Porque tem, assim, tem vários fatores, né? A gente tem que entender que tem os fatores controláveis e os não controláveis. Então, o que acontece? A gente tem o meio ambiente que a gente vive. Né? A gente que vive aqui em São Paulo, pessoas que vivem em grandes polos, tem a questão da poluição, né? Também tem a questão do fator genético. Estresse, né? Tem o estresse, né? Então, a gente vive num ambiente estressante, então o estresse aumenta o nível de cortisol, e a gente sabe que o cortisol influencia muito no organismo. Tem a questão do meio ambiente, além da poluição, do estresse que a gente vive. Tem a questão dos alimentos, né? Nem sempre a gente consegue comprar o orgânico. Nem sempre a gente tem várias pesquisas saindo ali recentemente, assim, uma atrás da outra. Chega a ser assustador. Alimentos com microplástico. Na água, né, a gente também encontra substâncias, por mais que tem todo esse processo de limpeza da água, e a nossa água tem flúor, é uma água excelente, mas assim, não estamos livres. O meio ambiente que a gente criou, que a gente vive, que a gente está, principalmente quem vive em grandes cidades, infelizmente não estamos livres. Sim. Então, eu sempre falo, já que não estamos livres, vamos fazer a nossa parte. Sim. Então, o que eu posso fazer para cuidar de mim? Só voltando ao que você começou a falar do cálcio, né? Explicar por que você falou do cálcio. Ah, sim, Na menopausa, acontece a perca de massa óssea, né? Então, além dos sintomas que a gente já citou aqui, quando a pessoa entra na menopausa, a gente tem essa preocupação com a perca de massa óssea, que é a osteoporose. Então, por isso que a gente falou do cálcio, né? Sim. Então, como que a gente mantém a saúde óssea na menopausa? Boa ingestão de cálcio. Quem, assim como você, tem intolerância à lactose, não pode o leite. Como você já falou, verdes escuros, espinafres. A chia e o gergelim também são fontes de cálcio. Ah, eu comprei. Eu comprei. É óbvio que você não vai comer ali um prato de chia, um prato de gergelim, mas assim... Um pouquinho todo dia. Colocar ali, né, já ajuda, né? Já vai acrescentando cálcio. Só que o cálcio por si só não resolve, porque a gente ingerir cálcio, a gente precisa garantir que ele vai se fixar nos ossos. Então, a gente também tem que pensar no magnésio, pensar na vitamina D e na vitamina K. Porque a gente vai garantir que esse cálcio que a gente está ingerindo vai ser encaminhado e vai ser depositado nos nossos ossos. Então, isso também é super importante, né? Porque às vezes a gente acha que só consumir, né, o cálcio... leite o dia inteiro. Que já vai funcionar, e não necessariamente é desse jeito, né? Então, eu acho que é uma dica super preciosa essa, assim, da gente ficar atento, né, essa questão de fixação, né, do cálcio. E assim, né, claro, hoje em dia a gente tem uma gama aí de informações disponíveis na internet, né, de todos os assuntos que a gente quiser. Tem o ChatGPT, tem muita coisa hoje em dia. Mas eu acho que nada substitui, assim, você ter uma equipe mesmo, igual você falou, te acompanhando, né? Porque eles vão analisar os seus exames, né? Vai pedir exames periodicamente. Vai falar, agora tal coisa melhorou, mas tal coisa não está tão legal. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer um exame para ver como é que... Eu já fiz esse exame de densidade óssea. Vamos fazer um exame para densidade óssea. Vamos fazer... Então, assim, não adianta só você ter as informações e você achar que está aplicando do jeito certo, sem você ter esse acompanhamento que vai te dar essa segurança, né, de você estar tomando a decisão. E até lá na Unifesp, né, eu sou bibliotecária, né, da área da saúde, eu sou bibliotecária lá. A gente está com um projeto para mulheres que estão nesse ambulatório, né, de menopausa, que é para tradução da informação, digamos assim, né? Que você pega as informações científicas
e coloca numa linguagem mais acessível para ajudar essa paciente a tomar a decisão junto com o médico de qual tratamento ela conseguiria fazer ou ela acha mais adequado. Porque, por exemplo, entrando num outro tópico da reposição hormonal, que é o que eu faço hoje. Eu faço reposição hormonal. Mas tem muitas mulheres que têm resistência a fazer reposição hormonal e quando eu fiquei sabendo que eu precisava fazer, eu também tive essa resistência. Por quê? Todas as mulheres mais velhas que eu conheço e que eu conversava, elas falavam assim, eu nunca fiz reposição hormonal e nem quero fazer, porque eu tenho medo de ter câncer. E isso é um tabu aí, um mito comum, né, de você ouvir. E eu fui pesquisar, conversei com o médico. E aí, com essa informação dele mais clara, trouxe pesquisas falando para mim, olha, isso aqui já foi estudado, tal, tal, tal. Todo mundo tem uma chance de ter o câncer, mas quem usa reposição aumenta em 0,0001%. Então, quer dizer, os benefícios que você vai ter com a reposição hormonal até os 45, mais ou menos, eles são maiores do que os riscos que você tem. Eu fiz vários exames, fiz exame para ver se eu tinha alguma predisposição para ter o câncer. Não é qualquer mulher que pode fazer. Então, tudo isso foi com acompanhamento médico. E essa questão do paciente entender de fato por que ele tem que fazer aquele tratamento. E até o que eu tomo, o repositor hormonal, ele é assim, você toma por 21 dias, você fica 7 sem tomar. O normal dele. No meu caso, eu tenho que tomar uma cartela atrás da outra. Sim, porque o estrogênio que ele oferece para mim é importante. Eu não posso ficar 7 dias sem esse estrogênio. Só que se eu for ler a bula, ele vai falar que eu tenho que pular 7 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Ir lá no médico, ele me explicar e eu entender por que eu tenho que fazer desse jeito. Senão eu vou falar assim, não, eu não vou fazer desse jeito. Porque se eu posso tomar menos hormônio, por que ele está mandando eu tomar mais? Então, assim, a gente estar atento, perguntar, sabe? Se você tiver dúvida, questionar, né, o médico. Mesmo que ele seja o médico, você fala assim, olha, mas não estou entendendo por que você deu esse tratamento. Mas eu preciso mesmo fazer? Aí ele falou para mim até de uma coisa do coração, que tem um perigo para o coração risco também. Cardíaco. Quando você está na menopausa. E que os hormônios que eu estou tomando, o repositor hormonal, vai ajudar a eu não ter esse tipo de problema. São protetores. Eles protegem. Então, assim... Nunca eu ia saber disso, da questão da osteoporose e da questão... E uma pessoa que tem osteoporose, se ela cai quando ela é mais velha, a maioria fica com fratura e não levanta mais da cama. A gente conhece vários idosos que são assim. Por quê? Porque não teve, provavelmente, esse acompanhamento, não teve essas informações que eram importantes. Ou que se teve, não conseguiu aplicar. Porque você ter essa disciplina, né, para comprar ali o que precisa consumir. Sim. Você ter o valor financeiro para você investir também nessa menopausa, porque a menopausa, ela tem um custo ali embutido nela, que você tem que investir mesmo, né, nos produtos, nos alimentos naturais, repositor hormonal, atividade física, tudo isso gera um custo, né, que você tem que estar afim ali e você tem que criar formas de você ter esse valor para você investir em você e ter uma longevidade maior, com mais autonomia, que é o que eu prezo muito, né? Eu tenho muita preocupação, o meu discurso ele é todo baseado nisso, assim, né? Do meu trabalho, nessa questão da longevidade e da autonomia na velhice, como eu quero chegar nessa fase. Sim. Então, eu acho que quando a pessoa entende também isso, é importante, sabe? Você falou da questão do custo, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, vamos pesar, né? Dentro da sua realidade, né? Vamos pesar os custos, o que é mais importante, o que não é importante, o que a gente consegue deixar passar, o que a gente consegue ajudar, ajustar, o que dá para fazer. Mas nenhum custo é maior do que isso que você falou, do que ficar acamada, do que ter uma velhice ruim, do que ser dependente. Exatamente. Né? Então, assim, eu nunca encaro como custo, eu encaro como investimento. Sim. Né? Claro, como eu falei, dentro da realidade. Eu sei que pessoas que conseguem investir mais, pessoas que nem tanto, mas isso não é uma questão de frustração. É uma questão de, dentro da tua realidade, o que a gente pode fazer para não pagar aquele custo lá na frente, porque esse, sim, é um custo muito alto. Sim. Né? E é um custo que não tem volta. Sim. A gente sempre fala muito, eu bato muito nessa tecla. Prevenção é o melhor remédio. Prevenir é melhor do que remediar. Então, tudo que a gente faz aqui, por mais que tenha um investimento, um custo que seja, é mais barato
do que resolver lá na frente um problema. E a gente está falando de alimentação, né? Muitas vezes... falando de saúde. De saúde, é. Muitas vezes, num final de semana, você vai, sei lá, você pede uma pizza ou vai num restaurante que não fica menos do que R$300 uma conta aí para um casal em restaurante comum, eu tô falando. Então, às vezes, você fala assim, olha, eu vou deixar de ir todos os meses, uma vez por mês num restaurante, eu vou a cada 3 meses e esse valor eu vou comprar alguns suplementos, vou comprar... linhaça, vou lá na casa de produtos naturais fazer um estoquezinho, comprar uns 5 caixas de uma bebida de soja e deixar lá para eu ir tomando um copo toda noite. Sim. E aí você vai fazendo também esses cálculos. Ou então você pensar numa forma que você pode fazer de algum conhecimento que você tem para você ter uma renda extra, uma renda a mais, para que você consiga investir nesses produtos, pensar em alternativas, né, para que você consiga ter esses nutrientes que são importantes para a sua saúde, para o seu corpo, né? Então, eu acho que isso é algo, assim, que é poderoso, sabe? Da gente pensar em formas que a gente pode conseguir fazer aquilo que a gente quer. Porque, igual você falou, né? Nada paga você chegar no final da vida, você ser dependente de alguém, né? Você precisar de cuidados e, de repente, você não ter uma pessoa que pode, né, cuidar de você, ou você não ter como investir numa pessoa, porque quando a gente está com 20, 30, a gente não pensa de fato nisso. Não. Só que quando você vê os seus pais, os seus avós, né, quem ainda tem os avós vivos, às vezes você vê que a pessoa vive com uma aposentadoria que não dá para nada, né, que precisa da ajuda de um, de outro, aí um fica jogando pro outro, porque tá todo mundo trabalhando, ninguém tem aquele tempo, todo mundo fica chateado, né, porque parece que aquilo se tornou de fato um peso, né? Então aquela pessoa que cuidou de todo mundo não consegue, assim, ter aquela atenção e aquele cuidado. E às vezes exatamente porque ela cuidou de todo mundo e não se cuidou, é que isso está acontecendo. Então, se a gente está vendo isso, eu sempre falo para minha mãe. Ela tem 66 anos e ela faz academia e faz caminhada todos os dias. Ela tá ativa. Tá uma coroa tchutchuca ela. E aí eu falo para ela que nada deixa a gente mais feliz como filhos do que ver ela se cuidando. Porque se ela está saudável, eu consigo viver a minha vida tranquilamente. Porque eu consigo me preocupar somente com a minha família, meu marido, minha filha, meu trabalho, minhas coisas. Se ela se torna dependente, como ela é minha mãe, eu vou ter que arrumar um espaço na minha agenda para cuidar dela. Então, quando ela está se cuidando, ela está cuidando de mim também. Mas sabe? Eu sempre falo, se você está achando caro, você está fazendo a estratégia errada. Porque quando a gente fala uma atividade física, não necessariamente precisa ser uma academia. Pode ser uma caminhada. Né? Pode ser uma caminhada. Os parques hoje, eles têm, né, aqueles aparelhos, né? A prefeitura, não sei, o governo instalou. Então, dá para fazer. Em casa dá para fazer, né? Em casa dá para fazer. Na pandemia eu fazia muito. Tem muito aplicativo hoje de exercício em casa. Como você falou, eu preciso de comer soja, né? Eu vi a Nutri falando que soja na menopausa é incrível, que vai me ajudar muito, mas o leite de soja é caro, mas o grão de soja é barato. A proteína de soja é barato. Então, você pode fazer outras coisas. Tem receitas, né? Então, você tem ali o celular na mão, usa essa ferramenta a seu favor. Procura como fazer leite de soja em casa. Compra o grão de soja e faz, sabe? Então, assim, como eu falei, tem muitas estratégias que a gente consegue encaminhar, direcionar, né? Então, e de novo, aquilo que eu falei, né? Caro é remédio. Sim. Remédio é caro. Exato. Né? Então, assim, se cuidar não é tão caro quanto comprar remédio, quanto pagar cuidador, quanto a vida, até né? Casa de repouso mesmo, né? Casa de repouso é caríssimo, caro. Né? E para mim, ficar acamado é caro. Né? Perder dias e dias internada no hospital é caro. Sim, né? Porque você está perdendo vida, né? Exatamente. Você está perdendo coisas que não voltam. Dinheiro você trabalha e volta, né? Esses dias que você perdeu o internado, esses dias que você perdeu a camada, eles não vão voltar nunca. Então, para mim, isso é caro. Sim, faz todo sentido. É isso mesmo. E nessa questão da reposição hormonal, não sei se você gostaria de contribuir com mais alguma informação, assim, de alguma pessoa que você
acompanha também, que usa, que você acha, qual a informação que você acha que de repente é importante, ou se você também é favorável, né, a esse uso do repositor. Eu queria ouvir um pouco assim a sua opinião assim a respeito da reposição hormonal, né, Sim, de fato. Sim. Eu, como nutricionista, não faço reposição hormonal. Qual que é a minha prática? O paciente chegou para mim, tem menopausa? Chegou para mim e falou, olha, estou na menopausa, estou no climatério. Primeira conduta, está passando com endócrino? Já foi em algum endócrino? Não, então vá. Ah, tá. Tá? Primeira conduta minha sempre. Você começou a sentir sintomas de menopausa? Procure um endocrinologista. Tá? Porque não tem um profissional melhor para fazer essa reposição hormonal para você do que o endocrinologista. Até o que eu passo é ginecoendócrino. Ah, então. Sim. É bem legal. Claro, a ginecologista ela é super importante, né? Então, como eu falei, é multidisciplinar. Mas falando do hormônio especificamente, dessa parte hormonal, é o endócrino. Sim, para mim não, né? Ele é o melhor médico que vai conseguir te direcionar. E eu tenho muitos pacientes que chegaram a mim sem a reposição hormonal, que tinham muitos desses sintomas que a gente comentou, e depois que passou com o endócrino e óbvio, assim como você, faz a bateria de exames, verifica se está apto ao tratamento, qual tratamento que está apto a fazer. E aí faz direitinho com o acompanhamento, a pessoa melhora muito. Os sintomas desaparecem assim, magicamente, eu brinco. Sim. A gente sabe que não é, que tem todo um esforço de uma equipe e da própria pessoa, principalmente, né? Mas a questão do hormonal é essa. Na parte da alimentação é aquilo que eu comentei. Então, consumir muito alimento rico em B6, consumir proteína adequadamente, consumir alimentos ricos em magnésio e consumir principalmente a soja e a linhaça, que são alimentos que vão ajudar o seu organismo a continuar com uma boa produção desses hormônios. Legal, bacana. E até tem essa informação também do repositor hormonal que eu uso, ele é via oral. Mas eu conheço mulheres que usam aquele que é tópico, né? Que passa na pele. Isso. E aí eu vi até uma reportagem esses dias falando de repositor bioidêntico, né? Que eles são mais parecidos com os nossos hormônios naturais, que eles seriam melhores. Então, às vezes até para quem tem algum tipo de problema, né, de saúde detectado nos exames, eles conseguem, né, o endócrino, ele consegue dar alternativas para que a pessoa melhore a qualidade de vida, né? Não necessariamente vai ser igual o repositor que eu estou utilizando, por exemplo, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que é bem importante, que na época eu não conseguia entender direito também as diferenças. Existe um custo também, né, claro, para isso, um custo maior quando ele é tópico, mas é igual você falou, se for a única opção que você pode, ainda assim é melhor investir do que não investir, do que nada, né? Então, eu acho que é isso. E sobre algumas dicas, né, que a gente poderia dar além da alimentação, eu acho que pode ser a questão da atividade física, né, que eu acho que é importante. Estilo de vida, né? Vamos falar um pouquinho de estilo de vida. Isso, de estilo de vida e de hidratação. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e depois a gente fica meio que um pouco mais aberto, assim, né, e acho que daí a gente já encaminha para a finalização, mas eu acho que estilo de vida é importantíssimo, né? Sim, estilo de vida é muito importante. Aquilo que você comentou no começo e a gente meio que passou um pouco batido, mas é importante. Na menopausa ganha-se peso. Então, tem gente que chega para mim, Nutri, em um ano eu ganhei 10 quilos. Em um ano eu ganhei 5 quilos. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu não consegui emagrecer. Eu entrei na menopausa e eu não consegui emagrecer. Então, realmente existe, pela questão hormonal, tudo se resume à questão hormonal. Tudo se resume à questão hormonal. Então, tem esse acúmulo de peso, a gente tem uma dificuldade um pouco maior, mas não é impossível. Não é impossível. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Na verdade, todas essas dicas, elas servem para todas as fases da vida. Não só na menopausa, Não só na menopausa, né? Porque qual que é o combo, eu brinco, qual que é o combo da felicidade? Comer bem, se hidratar bem, se movimentar e dormir bem.
Esse é o E combo gerenciar da o alegria. estresse, né? Exatamente. Nossa, a felicidade. Isso, mas falando na menopausa, o que é? A base da alimentação da menopausa. Frutas, verduras, legumes, castanhas. A base. Né? Então, assim, você tem que ter uma boa alimentação. Então, fruta no café da manhã, almoço com salada, verdura e legume, fruta no café da tarde, na janta também, de novo, salada, legume, verdura, castanhas. Então, é uma boa base de alimentação, até porque toda essa base de frutas, verduras, legumes vão trazer os minerais, as vitaminas que o seu corpo precisa, que a gente comentou aqui. E vai ajudar o intestino também, né? Vai ajudar a fibra, essencial. Um corpo que o intestino não funciona, o corpo não funciona. Sim. Né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde do intestino. Então, é uma das primeiras perguntas que eu faço para os pacientes. Como está o intestino? É a primeira coisa que a gente tem que consertar. É o intestino. Se o intestino que não funciona, o corpo não funciona. Então, fibras junto com a água, porque se a gente comer fibra e não ter uma boa hidratação, a fibra ela vai fazer o contrário, ela vai ainda te prender mais. Ela vai piorar até no caso. Então, a fibra é muito importante nessa questão para o seu intestino funcionar bem, porque é o intestino que faz toda a absorção das vitaminas e dos minerais que a gente precisa para o nosso corpo é uma máquina, né? Sim. Então, o que a gente precisa para essa máquina que é o nosso corpo funcionar, tudo vem da absorção do intestino. Começa ali, né? A gente absorve pelo intestino. A água, a gente coloca como maneira geral, né, para a população geral, de 8 a 10 copos por dia, 2 litros dias. Mas a gente faz uma continha ali de pessoa para pessoa. Algumas precisam um pouquinho mais, dependendo do peso, né? Dependendo da atividade. Agora que a gente está chegando no calor, precisa de mais. Quanto mais calor, mais o corpo desidrata, mais a gente precisa repor. Então, faz muita diferença. Às vezes eu percebo muitas pessoas não dão atenção. Só que o nosso corpo, em média, de 60% a 70% é água. Sim. O nosso sangue, mais de 50% do nosso sangue é água. Então, não deixe a água de lado, né? Não esqueça da água, é extremamente importante. Garrafinha é sua amiga, né? Melhor amiga, exatamente. A linhaça e a garrafa de água. Exatamente. E atividade física. Por quê? Assim como a gente falou da questão da saúde óssea, pós-menopausa também aumenta a perca de massa magra, aumenta a perca muscular. Tem um risco maior de ter sarcopenia. O que é sarcopenia? A diminuição da massa magra e o aumento da massa gorda. Então, o que vai garantir que mantenha essa massa muscular, que você diminua essa decadência de massa muscular? Atividade física com o aporte necessário de proteínas. Então, a gente precisa de ter esse combo. E quando a gente faz atividade física ela é maravilhosa. Ela melhora os hormônios, ela melhora o sono. Então, né, a pessoa está na menopausa, não estou conseguindo dormir. Vai fazer atividade física. Vai melhorar. Vai melhorar. Atividade física melhora o sono. Então, uma coisa puxa a outra. Você vai comer melhor porque você vai fazer atividade física, aí você vai querer se preparar melhor para aquela atividade física, aí você vai se preparar melhor para dormir e você vai começar a sentir os benefícios. E nada melhor do que começar a sentir os benefícios. Quando você perceber que aqueles sintomas estão indo embora, que você finalmente começou a conseguir perder aquele acúmulo de peso, você não vai querer parar mais. E você vai ver que o seu esforço está valendo a pena, né? E eu até estava lendo um livro, que é acho que é o Hábitos Atômicos, se eu não me engano, que ele fala dos hábitos angulares, que é quando você começa, por exemplo, a fazer uma atividade física, aí você melhora a sua alimentação, que é isso que você falou, porque daí você fala, não, eu fiz maior esforço, tipo, corri 40 minutos, agora eu vou chegar e vou comer tal coisa, tipo um pedaço de pizza, que eu sei que eu vou ganhar todas as calorias que eu já perdi hoje. Então, você começa a melhorar todos os seus outros hábitos para que aquele objetivo seja alcançado. Isso sem você perceber tanto, né? Meio que natural, assim, né? Porque a gente tem a questão da deixa e da recompensa, né? Quando você está com essa questão do novo hábito, né? Sim. Então, quando a gente adquire um novo hábito, a gente decide ter um novo hábito, é importante você facilitar a sua vida, né? Por exemplo, você quer ir para academia todo dia,
Por exemplo, minha roupa fica no quarto da minha filha. Então, eu tenho que deixar minha roupa perto da porta um dia antes, porque eu não vou entrar no quarto para acordar ela de manhã, né? Então, você tem que facilitar a sua vida para que aquilo que você quer fazer, você já deixe tudo ali meio que na mão. Você quer comer legumes e verduras, só que você não tem tempo na semana e você não preparou no final de semana. Você não vai comer na semana, né? Se você não for no mercado, pegar 1 hora do seu final de semana, for lá no mercado e comprar... vou comprar uma saladinha, uns dois legumes e tal, e vou preparar antes. Então, a gente precisa entender um pouco também como funciona a nossa rotina para a gente adaptar todas essas coisas que você falou e colocar isso como um novo hábito mesmo, que foi o que eu tive que fazer, né? Não que eu não fizesse antes, mas eu não era assim tão regrada. Hoje em dia eu sou muito mais regrada, né? Por conta dessas coisas que eu falei para você e que eu acabei descobrindo no meio do caminho. Então, eu acho que o convite é esse, né? Que a gente se planeje, né? Porque se você se planejar, você consegue fazer mais coisas e ficar mais feliz também, porque você vai falar assim, nossa, tô conseguindo fazer uma coisa diferente, né? Então, eu acho que isso que é o mais legal, assim. Eu escuto muito assim, eu falo, o que você come? Nutri, eu como o que eu tenho. Então, vamos mudar o que eu tenho. Sim. Né? Quando eu tô com fome, eu abro o armário e como o que tem. E o que tem, né? E o que tem? Tem aquilo que você comprou. Então, essa questão mesmo de organização. Eu sempre falo, a melhor hora de ir no mercado é a hora que você acabou de sair da academia. Vai no mercado depois da academia, é isso que você falou. Você não vai querer perder aquilo que você acabou de batalhar, de se esforçar. Então, é muito legal. E quando você abrir o armário e for só o que tem, vai ter só coisa boa. Porque você vai escolher coisas melhores para estar. Exato. E também, Paty, eu queria que você desse uma dica, porque assim, às vezes o marido ou a esposa estão nesse processo, né? Mas o outro não está, né? De como que a gente consegue, né, criar esses novos hábitos dentro da casa, de comprar mais alimentos mais saudáveis, não ter tanta opção de alimentos industrializados ou tantas opções de doces, alguma coisa assim, quando um está e o outro não está, né? Como que a gente concilia um pouco isso? Não sei se você tem se alguém já trouxe esse desafio assim para você, se trouxe, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Sim, acontece bastante. Principalmente quando, por exemplo, a mulher entrou na menopausa, engordou, o marido continua magro, o marido continua no estilo de vida dele, para ele não faz sentido nenhum. Então, eu sempre falo, na próxima consulta, traz o seu sabotador. Seu marido está te sabotando, né? Quem é que seja que mora contigo está te sabotando, traz na próxima consulta. E aí a gente conversa junto, né? Porque, assim, a gente precisa de apoio. O apoio familiar faz total diferença. Total. Eu sempre faço analogia, né? Se tem uma laranja podre na fruteira, ela apodrece as outras ao redor. Então, a gente vai ser o exemplo. Essa pessoa que está procurando ajuda, ela vai virar o exemplo dentro de casa. E acaba incentivando o outro. Né? Porque, assim... Então, geralmente falo, traz essa pessoa aqui que está te sabotando, né? Para ajudar. Traz ela aqui, vamos conversar nós três. E aí a gente, né, fala assim, olha, a questão não é só emagrecer. A gente tem muito isso na cabeça, né? A sociedade tem muito isso. Vou comer bem para emagrecer. Não é o foco é sempre emagrecer. Eu falo, mas olha... O cabelo melhora. Eu já ouvi muito isso. Nossa, Nutri, eu vim aqui para emagrecer. Eu estou seguindo aqui o plano que você me passou. A minha unha está crescendo. Minha unha parou de quebrar. Sabe? O cabelo fica mais bonito, a pele. Volta na próxima consulta com a unha grande, pintada, toda feliz. Olha, Nutri, minha unha nunca foi desse tamanho. Então, é o que eu passo para eles, né? Eu falo, por mais que você não esteja precisando de emagrecer, por mais que você não esteja na menopausa, por mais que você não esteja tendo esses sintomas, apoie quem está passando por isso, porque você também vai ter benefício. Vai, sempre tem. Em casa aconteceu um pouco isso, né? Porque meu marido começou agora por conta da nossa filha, né? Ele tem 43 e ela tem 2. Então quer dizer, né? Quando ela tiver 20, a gente vai estar com 60. Então, é melhor a gente estar um pouco melhor de saúde, né? Sim. Então, ele começou a fazer natação, que é o único esporte, assim, que ele gosta. E parou de beber cerveja. E ele tá assim, muito... Tem uns 4 meses já. E eu já tô percebendo ele, assim, muito mais disposto, muito mais...
atento às coisas, assim, menos distraído. Sim, o né? humor muda, né? E às vezes a gente também precisa de um bom motivo, né? Sim. Tipo, no nosso caso, foi a nossa filha, assim, né? Mas às vezes a pessoa não tem filha, ela fala, então não preciso fazer. Mas eu acho que é importante sempre a gente, se não for por outra pessoa, né? Que seja por você mesmo, mas que a gente entenda o quão é importante, né? A gente pensar nessa questão da longevidade. Sim. E nunca é tarde para começar. Você fala, mas agora eu já tenho 50, eu tô, né, obeso, tô fora de forma, tô não sei o quê. Mas começa, tem tantos exemplos que a gente vê hoje na internet, né? Eu acho que essa é uma mensagem que é importante, né? De a pessoa não achar que tá tudo perdido, porque ela já tá toda cheia de problema de saúde. Inclusive, tem problemas que revertem, né? Quando a pessoa... Já vi até pessoas que têm colesterol alto, diabetes até, e ficar tudo normalizado, porque a pessoa mudou totalmente o estilo de vida, Sim. eliminou peso, e isso colaborou com todas as outras coisas, né? Sim. Tem um senhor, eu falo senhor porque ele tem 83, 84 anos, que ele faz aula de corrida comigo. E aí, quando ele foi lá, a gente... Nossa, que legal, você corre. Aí ele tava com uma camiseta. Nossa, que corrida foi essa? Ele, foi de uma meia maratona que eu fiz. Falei, como assim? Como assim? Você vê cada coisa nas corridas, é inacreditável. Aí ele de uma meia maratona que eu fiz. E aí eu falei, mas também, né, você deve ter sido ativa a vida inteira. Aí ele, não, eu comecei a correr aos 50. Entendeu? Sim, nunca é tarde, Nunca é tarde. E ele lá com 80 e poucos, correndo com a gente de igual para igual. Sim. E a gente foi fazer uma prova junto. Eu, linda e bela, me inscrevi 5 km. Ele correu 10. A mesma prova que eu fiz. E ele chegou, 10, 15 minutos depois que eu, assim, sabe? Sim. E eu tinha feito 5 e ele 10. E é isso que você falou. Comece. Sim. Não tem idade para começar. Mas é dezembro, vai acabar o ano, vou esperar virar o ano. Não, já começa agora. Começa em dezembro, começa aos 40, começa aos 50, comece. É como qualquer coisa, às vezes a gente, como agora eu sou mãe, eu leio muita coisa de maternidade, né? E tem mãe que se sente muito culpada, que eu trabalhei muito, que agora meu filho já é adulto, não sei o quê. Eu acho que se conectar com o filho ou com qualquer coisa que você queira, nunca vai ser tarde, né? Porque você pode não conseguir criar os laços que você criaria quando é criança, mas você pode criar outras memórias, né? Viver outras fases, né? Propor novas formas de você se relacionar com essa pessoa, se você se sente culpado, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer algo diferente. Pro corpo, eu acho que é igual, né? Cuidar da sua saúde, da sua alimentação, acho que é igual. É uma decisão, né, que você tem que tomar. Sim. E para finalizar, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da libido. Porque o que eu percebi muito é, ressecamento, sabe? Libido, assim... Em geral. Mexe muito, é bem complicado, né? E eu conversei um pouco com os médicos sobre isso, eles falaram sobre desejo responsivo, né? Que é você ser estimulado e tudo mais. E se tem alguma coisa, né? Claro que o repositor hormonal ajuda nisso também. Sim. Mas se tem alguns alimentos que você acha que eles poderiam também colaborar com isso, ou alguma outra dica que você dá para algum paciente seu que chega com essa demanda mais forte. Porque às vezes a gente está sentindo tantas outras coisas que a libido é o último assunto que você vai tratar. Porque você fala, isso aqui... deixa isso pra lá, que eu tô precisando resolver outras coisas que são mais importantes. E aí eu acho que é uma coisa que é importante para quem é casado, principalmente, né? Para quem tem uma pessoa, um parceiro, uma parceira. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso também. Sim, sim. Um passo muito importante é conversar com o parceiro, com a parceira, porque para a pessoa também entender, né? Para a pessoa poder te ajudar. Então, você tem que ter uma conversa muito aberta para a pessoa também saber, porque senão, se você não fala, a pessoa que está com você também não vai entender muito bem, né? Sim. Principalmente se for homem que não passa por isso. Então, acho que um passo importante é falar. E além da questão hormonal, que eu percebo que também faz a mulher baixar a libido, como ela engordou, como ela está tendo fogacho, como ela não está dormindo bem.
como ela está tendo um nível de estresse maior, ela também acaba perdendo essa vontade, né? Não é só o hormônio, também é o comportamento, né? É tudo que está acontecendo, É o conjunto, né? da obra, exatamente. Porque a mulher se acha feia, ela fala, putz, como, né? O corpo muda muito, né? Aí ela começa a se achar feia, porque fala, como que ele vai me desejar assim, com esse corpo, né? Que já não é mais aquilo que era. Ele não... Então, cuide muito bem da sua autoestima. Né? Além de tudo que a gente falou da alimentação, de manter uma boa base alimentar para você estimular o seu corpo a continuar a produção de hormônio, de você fazer uma atividade física, que também vai te ajudar a emagrecer, e também ajuda o corpo a continuar a produção de hormônio, de todo esse combo que a gente falou já, eu acho muito importante isso. Cuide da sua autoestima. Não deixe a sua autoestima se abalar. Sim. Porque eu percebo, às vezes, a pessoa até fala que não teve o ressecamento, né? Mas eu percebo que é muito psicológico. A pessoa deixa de se sentir bonita, a pessoa está muito cansada. Então, se você cuida... E tem a incontinência também, né? Incontinência urinária também acontece. Sim. Então, tem alguns exercícios também que a pessoa pode fazer, pélvicos e tudo mais, que ajuda também nisso, sim, né? Sim, fisioterapia pélvica. Então, eu tive também essa recomendação, assim. Ajuda muito. E assim, de verdade, não precisa esperar chegar a menopausa para começar a fazer. Pois é. Dá para uma fazer coisa que a gente, agora. Dá para fazer. Que a gente faz só quando, assim, precisou e aí tá passando mal, vai no médico e a gente não tem essa prevenção mesmo, né? Igual você falou, né? Assim, é porque a gente falou, é um músculo também. A gente não faz a questão da academia, exercício de força para manter o músculo, e a gente está fazendo agora como preventivo, a gente começa a fazer atividade agora. Essa fisioterapia pélvica você pode aprender, né? Óbvio, gente, não sozinho, não em casa, por favor. Vai atrás de um profissional e você consegue, aprende e você já faz como preventivo. Porque se você já está fortalecendo agora, você está prevenindo, você está minimizando as chances de você vir a ter esse problema no futuro. E não só isso, né? Tem também a bexiga, né? Que tem mulher que tem bexiga, que a bexiga desce, e aí né? tem que fazer até cirurgia, muitas vezes os exercícios já não dão conta, né? Exato. Então eu acho que é isso, né? Que a gente ter também esse cuidado que não precisa deixar... Não precisa acontecer, esperar a bomba explodir, né? Isso, então eu acho que assim, a ideia assim, da gente, de trazer você, né, pra gente falar sobre esse tema que é tão importante, né, para as mulheres e também tão delicado, né, era realmente ficar assim, um recado, um alerta, contar que, tipo, não é só de um jeito... Né? Não é só para quem está de um tipo de forma que vai acontecer ou não vai acontecer, que assim como a maternidade, né, eu tenho descoberto isso, para cada mãe a maternidade vem de uma forma diferente, então a menopausa vai vir de uma forma diferente, porque tem crenças, tem várias coisas ali em cada pessoa, né? Sim. Então, para deixar esse recado, que ela também é uma fase, né? Que a menopausa é uma fase, como tantas outras que a gente passa, mas que se a gente estiver sendo bem acompanhada, né? Tiver uma nutri, que nem você, né? Para conversar e para ali seguir as dicas, eu acho que ajuda muito, né? Um gineco endócrino, uma equipe multidisciplinar, né? Se a pessoa tiver acesso no SUS, tem, né? Também, não é só para quem tem convênio, né? Tem essas... E aí eu acho que a gente pode vivenciar essa fase com um pouco mais de qualidade, né? Com um pouco mais de satisfação, com aprendizado, né? Se conectando um pouco mais com a gente também, para entender por que aquelas coisas estão acontecendo. Porque se você se conhece, você sabe que tem algo errado. Né? E se você não se conhece, você passa por isso e nem percebe, porque às vezes você está tão desconectado que você não consegue perceber. Então, acho que o meu recado é um pouco esse, assim, né? De você se conectar com você mesmo, sabe? Deixar o celular um pouco de lado e tentar perceber, assim, o que está acontecendo, né? Para que você consiga ter... Investir em autoconhecimento. E também ter forças, né? Energia para buscar uma forma diferente de você lidar com isso, né? Não caminhar sozinha, né? Exato. Encontre com outras mulheres, né? Que têm objetivo em comum, igual eu me encontrei aí na corrida, né? Então... eu acho que é super válido, é super importante. Não tenha vergonha de falar sobre, né? Compartilhe. Porque às vezes a sua dor, né? Alguma coisa que está te fazendo sofrer também pode ser de outra pessoa.
E é isso. E aí convido vocês para que assistiram, né? Se quiser compartilhar com uma amiga, né? Acho que é importante passar essas informações. Eu quero te agradecer, Patrícia, pela oportunidade da gente ter se conectado, né, esse ano pela rede de mulheres empreendedoras, né? Foi. E você está lá no grupo, tem um grupo que eu acompanho que é Vida Saudável, Autonomia, Longevidade e Movimento. A Patrícia está lá nesse grupo. A gente já fez outras atividades juntas. Tem clientes minhas que são atendidas por ela, né? Então, eu quero te agradecer por essa parceria. Foi um presente, realmente, para mim. Eu acho que vale super a pena a gente divulgar, né, o trabalho um do outro e reconhecer o trabalho profissional que as pessoas desenvolvem e trazer essa informação assim de uma forma mais prática, né? Trocando experiências. Eu acho que esse foi o maior objetivo. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço imenso o convite. Foi um prazer estar aqui. Ai, que bom, então. Obrigada, Patrícia. Imagina. Tchau, pessoal. Até mais.